Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, que está me acompanhando nesse estudo de Apocalipse. No estudo anterior, nós falamos a respeito de Apocalipse capítulo 5. Vamos aqui, irmãos, dar continuidade a Apocalipse capítulo 6, Nós vimos ali no capítulo de número 4 que João foi arrebatado em espírito, ou seja, Apocalipse capítulo 4 fala da igreja sendo arrebatada. Apocalipse capítulo 5 fala da igreja, sendo glorificada nos altos céus. E nós vimos que no capítulo 5, é aquela visão que do livrinho que somente o Senhor Jesus teve o direito, tem o direito de abrir o selo. Somente o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro. Ele é o Imaculado. Ele é o Cordeiro que morreu, que venceu, só para abrir e desatar os selos. Você viu no capítulo de número 5 que ninguém no céu, nem embaixo na terra, entre os querubins, entre os 24 anciões, entre os 4 seres viventes, ninguém foi digno de abrir o livro. E João com isso chorava muito. Somente o Senhor Jesus Cristo, que foi obediente ao Senhor, tomou a forma humana, se esvaziou-se a si mesmo. Nós sabemos que Jesus ele se esvaziou a si mesmo. Ele se despojou de toda a sua glória, ele se fez carne, ele foi obediente, diz a palavra, a um ponto de morrer na cruz do Calvário. Foi por isso que ele herdou o nome que é sobre todo nome, para que em cima no céu e embaixo na terra se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele é o Senhor, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então somente o Senhor Jesus Cristo, ele tem o direito, ele é o dono, do novo, ele é o dono desse testamento. Ele é aquele que pode e vai abrir os selos. E nós vemos aqui, irmãos, no capítulo de número 6 de Apocalipse, a abertura dos primeiros selos. Nós vemos, irmãos, que cada abertura de um selo que o Cordeiro abre, que o Senhor Jesus Cristo abre, é um flagelo, ou seja, é algo que acontece nessa terra. Mas, irmãos, entenda bem uma coisa, que quando esse selo for aberto, a igreja, creio eu, que não vai estar mais aqui, porque Apocalipse capítulo 6 até o capítulo de número 18 fala da grande tribulação. E creio eu, irmãos, que nós não vamos ficar na grande tribulação, A igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo, a você que está pagando um alto preço, a você que está guardando a palavra com perseverança, com paciência, nós não vamos estar aqui para a grande tribulação. Existem algumas linhas teológicas, algumas linhas de pensamento, o pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, o amilenismo, essas linhas de pensamento, irmãos. Mas eu creio que a igreja fiel ao Senhor, a igreja que está lavando as suas vestiduras, as suas vestes no sangue do Cordeiro, a igreja que está se guardando da corrupção deste mundo mal, deste mundo perverso, não vai estar aqui quando o Senhor Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja. Vamos aqui, amados, no capítulo de número 6 de Apocalipse. Vamos lá. Capítulo de número 6. E havendo o Cordeiro
aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como voz de trovão: vem e vê. Versículo de número 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Este vídeo que eu estou gravando agora, meus irmãos, eu vou estar aqui falando deste cavalo branco. Existem 4 cavaleiros, né? 4 cavaleiros, ou seja, cada cavalo a sua cor. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Hoje eu vou estar aqui abordando o cavalo branco. Vou estar falando aqui para você sobre o cavalo branco. E meus amados e queridos irmãos, você veja que o Cordeiro abriu um dos selos, e foi um dos primeiros selos, né? Após a igreja ser arrebatada, após a igreja estar sendo glorificada nos céus, com certeza este mundo estará em caos, esse mundo estará em tribulação. Então veja bem, o Cordeiro abre um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais. Você lembra? Apocalipse capítulo 4, quando João teve a visão dos 4 animais, dos 24 anciões, e eu expliquei para vocês o que representa os 4 animais, os 24 anciões, né? E você veja que um desses 4 animais, eles disseram como voz de trovão. Eu sei que você já ouviu, meu irmão, um trovão, né? E muitas pessoas têm medo do trovão, como também de um relâmpago. Mas, irmãos, veja que um desses animais, a sua voz é tão majestosa, é tão forte, tão poderosa, que eles falam como voz de trovão: vem e vê, né? Então aqui João está tendo essa visão, né? João aqui ele contempla o Cordeiro abrindo os selos, e um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê, né? Você sabe, irmão, que os 4 animais, eu falei, né? O primeiro animal, ele é um leão. O primeiro animal, João vê ali como um leão. O segundo animal, João vê como se tivesse um rosto de homem, né? E o terceiro animal, João ali ele vê como se fosse um bezerro, né? Um novilho. E o 4º animal é semelhante à águia. Eu não sei bem dizer qual é desses animais, né? Mas creio eu que o primeiro animal, né? Ele está dizendo vem e vê, né? É justamente o primeiro animal que João vê, o leão, né? O animal que tinha rosto de leão. E eu expliquei para você no capítulo 4 o que representa esses 4 animais. Apocalipse, ele é simbólico, irmãos. Ele é simbólico. Tem textos figurativos, textos simbólicos, né? E você veja que esses quatro animais, eu falei, que representa, né, a obra de Deus sobre a terra. Então você veja que um desses animais, ele aparece com voz de trovão, chamando João: vem e vê. Vem e vê o que, irmãos? No versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, na abertura do primeiro selo, aparece o primeiro cavalo, que é o cavalo branco. E o que está assentado tem um arco na sua mão, né? Um arco de flecha. E ele veio o quê? Ele saiu com uma coroa e vitorioso
para vencer. Irmãos, falar de cavalo aqui, quando eu falar aqui de cavalo, é porque o cavalo ele está sempre, biblicamente falando, o cavalo ele está sempre representando guerra, né? O cavalo ele sempre representa guerra. Na Bíblia Sagrada o cavalo era sempre usado, né? O camelo era usado, o camelo, o boi era usado para cargas, jumento para cargas, mas o cavalo era um transporte usado para guerra, né? Então você veja aqui que João, a primeira visão que ele vê aqui após a abertura do selo é um cavalo branco, e o que estava assentado saiu com a coroa e vitorioso para vencer, né? Por quê, meus irmãos? Porque ele saiu vitorioso para vencer. Muitos entendem que esse primeiro cavaleiro aqui é o Senhor Jesus Cristo, irmão, mas ainda não é o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos confundir com Apocalipse 19, versículo 11, que o Senhor também ele vai vir, né? Ele vai vir montado em um cavalo branco. Você veja, eu vou fazer questão de ler aqui Apocalipse 19, versículo 11. Nós não podemos confundir esse cavaleiro branco, né, de Apocalipse capítulo 6. Então, Apocalipse 19, versículo 11, ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então você veja, irmão, que o inimigo, ele sempre foi de imitar o Senhor. O inimigo, ele sempre gosta de imitar as coisas divinas. Então aqui, esse cavaleiro de Apocalipse 6 não é o Senhor Jesus Cristo. Esse Apocalipse é um falso Cristo. Esse cavaleiro branco é um falso Cristo. É o anticristo que vai vir, né? O cavalo branco, irmãos, o cavalo branco está representando aqui a cor branca para nós. Representa o que? Paz, né? Representa paz, representa pureza, né? Representa pureza. Só que aqui esse cavaleiro branco é um representante de uma falsa paz. Então a abertura do primeiro selo é aonde justamente vem o anticristo. Ele virá e ele vai ser vitorioso. Ele vai conseguir fazer, meus irmãos, o que ninguém nunca conseguiu: reunir as nações. Esse cavaleiro branco que é o anticristo, que ele vai promover uma paz, mas é uma paz falsa. É uma paz de pouco tempo, de pouca duração, né? Esse cavaleiro aqui, ele vai conseguir, ele vai ser vitorioso. Ele vai conseguir fazer o que ninguém nunca conseguiu fazer, que é reunir as nações. Ele vai estabelecer a paz, né? Só que o seu período terá um tempo curto. Esse período será um período curto. O reinado do anticristo é um período pequeno, é um período curto. Então você veja que o mundo, né, o diabo está preparando o mundo para o anticristo reinar. Mas o Espírito Santo, Igreja do Senhor, está preparando o povo de Deus para se encontrar, para se preparar para o dia do arrebatamento. E bem verdade é, irmãos, que está muito próximo do anticristo vir reinar. Está muito próximo. Jesus, nós lendo ali Mateus 24, nós lendo ali Marcos capítulo 13, nós vemos ali, irmãos, Jesus falando do fim dos tempos, que viria muitos em meu nome,
Viria muitos se dizendo eu sou o Cristo, ia enganar muitos. E você veja que nós já estamos vivendo Mateus capítulo 24. Basta nós ler Mateus capítulo 24 que você vai ver que tudo se cumpriu, está se cumprindo. Guerra, terremoto, fome, nação contra nação, reino, epidemias. Tudo isso, irmão, nós estamos vendo a esfrieza, né? A apostasia, que é o abandono da fé. Tudo isso nós estamos vendo escândalo por cima de escândalo. Então, meus irmãos, o dia está próximo. A vinda de Cristo está muito perto. Então você veja que Jesus está voltando. E quando ele voltar, irmão, vai ser aberto um dos primeiros selos, que é esse anticristo virá e estabelecerá uma falsa paz, né? Mas depois, irmão, ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar e aí virá a guerra, que é o que eu vou falar aqui no Apocalipse, do cavaleiro vermelho, do cavaleiro amarelo, do cavaleiro preto. Nós vamos chegar ainda nesses pontos, e eu vou explicar direito para os irmãos, para você, meu querido, que está acompanhando comigo nesse estudo. Você veja aqui que um dos primeiros selos está sendo aberto, vai ser destravado, vai ser aberto. Mas a igreja, irmãos, não vai ficar aqui. A igreja não passará por isto. Ou seja, somente os afastados, desviados, aqueles que não quiseram compromisso com a verdade de Deus, aqueles que preferiram zombar, preferiram se deleitar nos prazeres da sua carne, esses sim passarão por isso aqui. Esses sim vão vivenciar Apocalipse capítulo 6. E vai ser muito difícil, irmão, salvação. Mas, pastor, haverá salvação ainda? Sim, meu irmão. Só que se agora nós estamos achando difícil, complicado, né? Muitos acham complicado e difícil. Imagine com o anticristo reinando. Imagine aqui com esse falso Cristo reinando, né? Vai ter salvação sim, mas você vai ter que pagar com a sua própria vida, né? Aqueles que não aceitar a marca da besta vai ter que ser decapitado, vai ter que ser esfolado, vai ter que ser vai ter que passar pelo um processo doloroso, ou seja, vai ter que pagar com sua própria vida para ser salvo. Então, meus irmãos, vale a pena se esforçar agora, porque Jesus disse, esforça-te para subir na primeira, porque a segunda será muito difícil. Então esforça, meu irmão. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que estejam afastadas, com pessoas que estejam desviadas, pessoas que por qualquer motivinho se afastou da sua igreja, né? Deus está te dando tempo, meu irmão, minha irmã. A você, pastor, a você presbítero, a você evangelista, né? Deus está te chamando para praticar as primeiras obras. Então volta-te depressa, volta-te enquanto há tempo, né? Que você não fique para a grande tribulação, porque com certeza você vai lembrar desse estudo, você vai lembrar do que eu estou te falando. Jesus está à porta, Jesus está voltando e precisamos, irmão, estar alerta. Se nós observar, Jesus ele disse que se nós soubesse que hora viria o ladrão, né? Com certeza você vigiaria a sua casa e não deixaria que o ladrão roubasse. Mas eu e você não sabemos, irmãos, a hora que o ladrão vem, né? Jesus disse, vigiais e orai, para que não entreis em tentação. Então, meu querido, é tempo de estarmos alerta. É tempo de ter azeite na nossa lamparina. É tempo de vigiar, de buscar, de se santificar, de ler mais a palavra, de buscar o Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Eu espero que
eu possa ter esclarecido. Eu não sou o perito, né? Eu não sou o conhecedor de todas as coisas que estão no livro de Apocalipse, mas espero com esse pouco entendimento que o Espírito Santo de Deus me revela, você possa estar tirando suas dúvidas. Que Deus te abençoe e vamos ficar aí no aguardo do próximo cavaleiro, né, que é o Cavaleiro Vermelho. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.